A prisão de Maluf são atos preparatórios para a prisão do Lula no dia 24 de janeiro? Foi até falado um pouco disso. Eu acho que se não são preparatórios para a prisão do Lula, que parece ser uma questão muito delicada, ainda mais se tiver um ato muito grande, como vai ter em Porto Alegre, né? Mas com certeza para a condenação, né? É aquela ideia assim, a lei é para todos. Eu quero prender você, então eu prendo 2, 3 aí, que é para dar a impressão de que eu não estou só atrás de você. Agora, acima de tudo, é uma coisa ilegal, mais uma arbitrariedade que foi feita, inclusive, pela pessoa que dentro do STF é o maior defensor da Lava Jato, né? Bom, próxima pergunta aqui do auditório, companheiro Edson. Primeiro, acho que até para quando você concluiu a análise agora, até para muita gente ficar sabendo, a gente dos comitês de luta contra o golpe, nós realizamos a primeira plenária nacional dos comitês de luta contra o golpe e pela anulação do impeachment em BH no final de semana passado. E a resolução que foi tirada de lá é justamente essa, né, de que nós temos que ir para Porto Alegre no dia 24, todos os comitês, levantar a questão da não condenação do Lula e associar isso à luta contra o golpe, pela anulação do impeachment. Inclusive, a gente, na própria plenária, a gente recebeu um vídeo da Dilma Rousseff, que ela apresenta isso com mais clareza do que muitos dirigentes do PT, né? Colocando que o golpe foi dado em primeiro momento ao cargo dela, mas que ele está se aprofundando e o outro ato do golpe é a própria condenação do Lula. Nesse sentido também, eu acho que a pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com o início da análise, que você colocou bem, que é que a burguesia, com esse problema da popularidade do Lula, está canalizando a questão da luta de classes no Brasil nas eleições de 2018. E o próprio PT levantou a palavra de ordem de eleição sem Lula é fraude. E a gente, obviamente que é fraude, tem que ter uma política diante dessa colocação, mas se percebe, eu acho que entra nesse problema que você colocou para a nossa militância, para os comitês de luta do golpe, de dissociar a luta apenas nas eleições, apesar de que a palavra de ordem ela é correta, né? Eu queria que você conseguisse fazer uma análise sobre essa situação, porque obviamente a gente tem que apoiar a ideia de que a eleição sem Lula é fraude, mas a gente sabe que provavelmente nem vai ter eleição. E se tiver, vai ser sem Lula também. Então, mais nesse sentido, né, de como seria a nossa palavra de ordem. Outra questão também é que você falou de que tende, pela própria desenvolvimento da luta, o correto seria, a lógica, né, do processo de perseguição ao Lula seria a prisão dele em Porto Alegre. Mas diante da situação do desenvolvimento da luta, provavelmente só iriam condenar e levar o processo até outubro. É correto continuar com a palavra de ordem contra a prisão do Lula? Porque isso daí também seria uma confusão. Daria aquela ideia da esquerda pequeno-burguesa de que nós fomos para Curitiba, para Porto Alegre, e pedimos a prisão do Lula em Porto Alegre. Quando a tendência é pela própria contradição do aprofundamento do golpe, eles levarem só a condenação e estendendo esse processo para... Essas duas perguntas, o problema
da palavra de ordem sem Lula, eleição sem Lula é fraude, e a questão da condenação, se a gente continua com o problema da prisão do Lula ou a condenação. Em relação à primeira questão, eu acho que nós temos que considerar o seguinte: uma eleição com Lula já vai ser uma verdadeira guerra. Por exemplo, essa semana aqui a imprensa capitalista está cheia a imprensa golpista está cheia de matérias sobre o Lula, polemizando e está meio que preparando o terreno. Alguns mais afoitos aí, da direita, né, mais tradicional, não sei se esse Pondé, alguém aí, escreveu falando que a volta do Lula é inaceitável, não sei o quê, é uma coisa assim, meio declaração de guerra, né? E isso daqui é 1 ano antes da eleição. Você imagina na eleição. Vai ser uma coisa de louco e vai ter fraude e tudo. Então, a gente não deve se confundir de que, no primeiro sentido, é o seguinte, que a única fraude seria se o Lula não participasse. Se ele participar, também vai ter fraude. A eleição já está toda armada para ser uma eleição fraudulenta. Então, nós devemos dizer que eu não acho boa a palavra de ordem de eleição sem Lula é fraude, porque minimiza o problema. Acho que a gente deveria dizer que nós temos que arrumar uma outra maneira de formular isso daí, dizendo que é totalmente inaceitável, que não é eleição, né? Não que é fraude. A fraude já vai ter mesmo. Mas eu acho que o sentido geral do PT, apesar de que a palavra de ordem joga o problema para baixo, é um sentido correto. Devemos denunciar o problema da não participação do Lula nas eleições com bastante intensidade. Isso aí, sem dúvida nenhuma. A segunda questão, eu acho que nós devemos insistir no problema da condenação e da prisão do Lula, e nós devemos ampliar o que estaria faltando, né? Acho que na propaganda de rua nossa, é colocar alguma coisa que fosse contra a condenação do Lula, contra a prisão, contra as reformas do governo, que apresentasse contra o golpe, apresentasse um programa completo. Porque esse negócio a gente já denunciou várias vezes, mas a gente não tirou um material de rua que expressasse isso. Isolar os problemas da situação política é um erro. A gente precisa, dada a fraqueza, isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Dada a fraqueza geral do movimento operário, a falta de mobilização, você não tem condições de travar a luta em diversas frentes ao mesmo tempo. Você precisa se concentrar. Então precisaria concentrar tudo de trás da ideia que é preciso derrotar o golpe e os golpistas. Aí colocar o problema do Lula, o problema das reformas, o problema dos militares, etc, etc, etc. Como a maior parte das direções da esquerda não tem uma análise mais concreta da situação, e também a tática deles é errática. Uma hora é isso, sem falar que a gente viu, né? Essa tática do ópio aqui é altamente desastrosa. Mas eles ficam correndo de um lado para o outro. Será que o povo vai explodir por causa da Previdência? Será que a CLT vai... É como se o pessoal estivesse esperando. É uma concepção assim mística. Eles estão esperando um evento, né? O dia do juízo final, o dia da explosão popular, quando na realidade o que seria necessário entender é que você precisa ter uma análise, uma política e fazer um trabalho de mobilização e organização, que é o que está faltando. Se o povo não se mobiliza, é porque não há esse trabalho. As condições não são favoráveis para a mobilização. E não há esse trabalho, então o que a gente vai querer? Que aconteça um milagre? Que é mais ou menos a política do conjunto da esquerda. Eles querem um milagre.
Eu vi, por exemplo, uma análise, acho que, de um dos grupos do PSOL, que fala assim, que um tal grupo falou que o ano de 1917 foi horrível. Nós não podemos concordar com essa análise, porque houve, quer dizer, não podemos falar que foi horrível. Não sei se falar que é horrível também resolve alguma coisa, parece... Um é pessimista, outro é otimista, né? Mas a ideia deles é essa daí, estão esperando um milagre. Quando na realidade a gente teria que atuar, as organizações teriam que se coordenar através de uma política definida, clara. Porque uma coisa que muita gente não entende é o seguinte, a esquerda acha assim, nós vimos isso muito no último período, você forma uma frente, pronto, agora sim vai. Então, o Boulos formou a frente Povo Sem Medo. Não mobiliza ninguém, nada. Né? Apesar de toda a ajuda da Folha de São Paulo, não acontece nada. Só quando o Caetano Veloso vai cantar, que vem um monte de gente ver ele cantar. Fora isso aí, não acontece nada. A CUT e o PT, o MST, mobilizaram em determinados momentos as pessoas. Mas é uma mobilização, em grande medida, do aparato, de militantes. Né? Não houve nenhuma mobilização assim que fosse uma verdadeira mobilização popular. Então, a esquerda, eles acham assim que há receitas políticas que vão promover um milagre. E o milagre seria uma espécie de explosão popular. No final das contas, eles sempre vão se contentar, né, com a expectativa da explosão de votos. Porque a explosão popular não acontece. Por isso que todo mundo ficou eufórico com o negócio da Argentina. Porque todo mundo pensou que era uma explosão popular na Argentina, quando na verdade não tinha nada a ver. Para você estabelecer uma coordenação, criar um movimento e tudo mais, você precisa de um trabalho sistemático de agitação política e de organização. E isso daí não existe. Primeiro porque a maior parte dos dirigentes do PT, eles têm aquela velha concepção deles, que é super fracassada, de que os meios para mobilizar a população são discurso no Congresso Nacional. Ninguém sabe desse discurso. Notícias que aparecem na Folha de São Paulo, que vamos supor que alguma parte da população leia isso daí, não vai se mobilizar, porque a Folha de São Paulo é ultra desmobilizante. Nem falar do Jornal Globo, TV Globo, etc. Assim não dá, pô. Quem participou dos momentos em que houve uma mobilização popular grande no Brasil, sabe que a mobilização foi feita pela agitação política das organizações populares de base, sindicatos, outras organizações. O pessoal tirava boletim na fábrica, levantava as reivindicações. Isso aí não está acontecendo. Então, milagre não existe. Se você não for até a periferia de São Paulo, tirar panfleto, falar na porta das fábricas, falar nos bairros populares, no carro de som, fazer reunião, etc., não vai haver mobilização. A não ser que a situação econômica chegue num ponto tão crítico que o negócio arrebente mesmo. Pode acontecer isso daí, mas finalmente, se acontecer isso daí, vai ser aquele negócio, aquela explosão. É que não é uma explosão de gás. Depois deixa aquelas destroços ali e dissipa tudo. Para que haja um movimento forte, é preciso que haja organização. O PT e as outras organizações de esquerda só têm organizações de tipo eleitoral. E a organização de tipo eleitoral, ela só serve para recolher o voto, fazer campanha eleitoral. A campanha eleitoral é totalmente diferente de uma campanha de mobilização popular. Então, esse aqui é o X do problema, é isso que precisa ser discutido em profundidade.
Daí a importância também dos comitês. A função dos comitês seria ir, né, falar para a população. Aqui tem uma outra coisa também, que é o seguinte, que eu notei lendo a posição de várias pessoas, principalmente esse negócio da Argentina, que é um pouco assim, o pessoal condena o povo, né? Então, primeiro tem a ideia equivocada de que o povo é coxinha. Não é fato. O pessoal está perdido numa despolitização. Está desmobilizado. Aí, logicamente, que ele pega a opinião da televisão, essas coisas todas que é a maneira como a burguesia se comunica com a população. E o cidadão reproduz muitas vezes essas ideias, mas não, coxinha mesmo não é, a maioria da população não tem nada a ver. Pelo contrário, agora inclusive tem um deslocamento à esquerda, né? Segundo, o pessoal acha que o povo é uma espécie de boiada, é uma concepção pequeno-burguesa. E a revolução é assim, tá todo o boi no curral, aí você vai lá, abre a porta do curral, faz que nem aqueles cowboys, dá 5 tiros para cima, aí a boiada dispara. E tem aquele estouro da boiada, passa por cima de tudo. Aí vem o cowboy, né? A boiada passou por cima dos inimigos dele e ele governa depois do estouro da boiada. Isso aí não é real. Vamos ficar esperando até o dia de São Nunca. Não é assim que acontece. O PT também. O PT não chegou a ter a popularidade que tem porque tinha comitês eleitorais. Tinha muita militância e tal que conseguiu implantar o PT em determinados setores. Essa que é a verdade. Agora, aí é como fazer, né? A tática argentina não vai funcionar. Até porque os argentinos, coitados, eles apanharam tanto quanto a gente apanhou aqui nas manifestações de 2013, do Alckmin, e ainda aprovaram a reforma da Previdência. Agora está todo mundo lá sem saber o que fazer. Bom, a próxima pergunta da internet é a seguinte. Com este desarmamento que ocorreu no governo de Fernando Henrique, como vamos nos defender? Nem temos o direito de spray de pimenta, pois o atual Estado tem o monopólio do uso da força e armas. Essa aqui é a mesma coisa. A resposta é a mesma da pergunta anterior. Não é um problema de armas, de spray de pimenta, de nada. Embora, logicamente, nós somos contra a ideia do desarmamento do povo. É um problema da organização do povo para lutar. Quando o povo está organizado, quem já viu isso daí sabe, aparecem muitos recursos para lutar. Agora, quando você não está mobilizado, é complicado, né? O que nós estamos enfrentando aqui, a maior dificuldade é isso. Não há uma mobilização popular, não há organização nos bairros. É preciso fazer isso daí. E só quem vai fazer isso daí, vamos ter claro, né, são esses comitês que nós estamos propondo. O resto não vai fazer porque até a pessoa está mais perdida aí do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório, companheiro Fernando. Boa tarde. Primeiro, eu tenho que concordar que, infelizmente, a visão mais realista é que o Lula provavelmente não vai ser candidato e que, se for, dificilmente vão deixá-lo ganhar. Mas, havendo essa hipótese, uma das propostas que também parece um pouco messiânica, encabeçada até por outros candidaturáveis da suposta esquerda, do referendo revogatório. Isso não seria uma proposta, na sua opinião, também que é uma fantasia que acaba jogando uma ilusão, impedindo que muitas das lutas contra
os entreguismos, tanto de direitos quanto do patrimônio do povo, conforme a gente está vendo, de uma maneira assombrosa. Muita da revolta contra isso fica esperando que haja essa probabilidade de um referendo revogatório e não uma luta atual e mobilização atual forte para que isso aconteça. Embora você mesmo disse que está difícil, né, de instigar esse tipo de manifestação por diversas outras forças. E eu acredito, na minha opinião, que isso é tão difícil que ocorra porque envolve, além de interesses de uma elite podre aí que nós temos, interesses de... Lula fala que não gosta de acreditar em teoria da conspiração, mas a conspiração está aí na prática, né? A gente tem observado, não só no Brasil, como o maior representante da América Latina, como no mundo inteiro, né? Esses interesses imperialistas que estão de olho grande assim no Brasil, nas reservas de petróleo e outros... Agora a tecnologia, né? Que nem a gente vê com a Embraer e a própria Petrobras, enfim... Então, a pergunta é essa: o que você acha do referendo revogatório, da possibilidade disso realmente ocorrer? E também esse novo golpe dentro do golpe, né, que já está corriqueiro, isso que é essa proposta, essa PEC agora do semipresidencialismo. Obrigado, companheiro. Nada. Não, o problema é o seguinte, ó, sobre essa proposta. Tudo depende de como a proposta seria encaminhada. Eu vejo essa proposta, num primeiro momento, como sendo assim um programa eleitoral. Se eu for eleito, vou batalhar para que haja um referendo revogatório, e aí nós decidimos tudo no voto. Assim colocado, a proposta é extraordinariamente negativa. Primeiro porque já está subordinada à eleição, então você teria que votar, né, no candidato. Isso aí foi apresentado, por exemplo, pela Manuela Dávila. Não vai ganhar a eleição nunca. Então, é só para você ficar lá contente, eleger um deputado do PCdoB, essa coisa toda. Então, nesse sentido, se for assim, a proposta é só para alegrar o pessoal, criar falsas expectativas. Agora, se houvesse uma disposição, né, de criar uma ampla mobilização popular por um referendo revogatório, independentemente das eleições, poderia ser um instrumento de mobilização. Quer dizer, a proposta em si não é nem positiva nem negativa, depende muito de como ela seja utilizada. Como está colocado agora, não serve para nada, é só propaganda eleitoral, né? Também nesse momento, eu acho que você se concentrar no referendo revogatório também não... Um problema que todas essas propostas apresentam nesse momento é o seguinte: você não consegue criar um núcleo de concentração da mobilização. Você vê a questão das eleições diretas. As eleições diretas, a proposta de eleições diretas, o grande desserviço que ela prestou foi de dispersar o movimento que havia se criado em torno da luta contra o golpe. Aí muita gente espertíssima argumentou que não, que era uma proposta viável, né? Ficar só na luta contra o golpe não resolvia, muita esperteza na hora de argumentar e pouca na hora de executar. Mas o fato foi que, no mundo real, tirando de fora todas as explicações, aquilo serviu para dispersar a coisa. Aí setores que não haviam lutado contra o golpe já entraram na campanha das diretas, achando que era uma boa campanha demagógica para agradar os incautos. Muita gente entrou e falou e tal, e finalmente o negócio todo fracassou. Então, a proposta ela teria que ter um poder de criar um eixo de mobilização. Para isso, nós teríamos que partir
Nós temos que voltar atrás e partir de onde a mobilização começa. E a mobilização começa quando há a denúncia de que está em marcha um golpe de Estado no Brasil, né? E vários setores começam a se mobilizar para lutar contra o golpe. Esse foi o catalisador da mobilização. Aí é que a situação começou efetivamente a mudar. Muita gente se confunde porque uma parte da esquerda tem uma avaliação que é uma avaliação totalmente sem pé nem cabeça da situação. Por exemplo, há setores que avaliam que 2013 foi uma revolução. Outros já avaliam que 2013 foi uma espécie de contra-revolução, que foi 2013 que derrubou a Dilma. Tudo isso daí é errado. Outros setores da esquerda acham assim, 15 pessoas saírem na rua, jogarem uma pedra numa janela, já é uma revolução. Porque o pessoal quer ver, eu não sei, eu acho que é um problema também de como é que você empolga a sua clientela, né? Porque essas organizações, eles têm um grupinho e precisa manter o grupinho não tem nada na cabeça, não tem programa, não tem ideias nem nada, então precisa empolgar o grupo com alguma perspectiva messiânica. Então você fala assim, você viu aquela mobilização no Rio de Janeiro, lá no bairro tal, de 20 pessoas que queimaram um poste e tal? Está vendo que a situação é revolucionária? Aí todo mundo fica animado, porque todo mundo quer a revolução e tudo mais. Mas isso é tudo uma bobajada. O que eu vi de gente falando de revolução, a tal ponto que vários desses grupos, no começo, eles falavam que as mobilizações verde e amarelas aí dos coxinhas era uma grande mobilização popular. Uns ainda repetem, acabei de ler essa semana aqui, uma matéria falando que foram essas mobilizações que derrubaram a Dilma. Não foi a Globo, foi a Fiesp. Foram os amarelinhos lá que foram na Avenida Paulista. Então, quer dizer, o pessoal vive com muita fantasia, a gente teria que partir da realidade. O governo do PT, ele em si, era, até o momento que ele foi derrubado, ele era uma espécie de calmante para a população. Né? Naquela base do tá ruim, mas tá bom. Quer dizer, o governo aí, o vice é o Michel Temer, que é um canalha, mas ficaria pior e tal, e estamos ganhando um pouco, tem o Minha Casa Minha Vida, papapá, a população estava naquela água morna do governo PT, que é a função do governo PT, em grande medida, é essa mesmo, acalmar o povo, né? Então, foi lá, colocou em marcha programas sociais, deu uma acalmada na situação, que se o PT não chegasse ao governo, a situação poderia se transformar numa situação muito explosiva, por isso ele chegou ao governo. Aí, quando o governo do PT caiu, a situação, abriu-se toda uma crise. Toda uma série de setores falaram, ixi, o que estava na base do está ruim, mas está bom, agora vai ficar ruim de verdade. Aí começou a mobilização. Esse é o fundo de toda a mobilização. Se o PSTU não concorda, deixemos de lado o PSTU, porque o PSTU não tem importância. Nós temos que pensar no grosso dos ativistas, das pessoas que pensam politicamente e das massas. Para um setor, a derrubada da Dilma foi ruim, tanto que começou uma mobilização grande, que o pessoal não deu a devida sequência. Então, isso daí tinha um futuro. E logo depois que a Dilma caiu, jogaram um balde de água fria nessa mobilização e dispersaram essa mobilização. Então, ela está latente. Ela poderia ter se transformado, à medida que o golpe evoluía, começou a atacar a população, ela poderia ser transformada num movimento de massas. Mas nós sofremos um retrocesso por causa da política das direções. Então, nós temos que encontrar o caminho para retomar essa situação. Qual é o problema real? O Brasil está sofrendo um processo de golpe de Estado, né? O golpe de Estado tem severas consequências para a população,
Não vai ser encerrado com fórmulas milagrosas e é preciso lutar contra isso. Aí a maioria das pessoas vai falar, mas se você falar isso aí, o povo não está mobilizado, as pessoas não entendem. Bom, uma coisa que é importante é o seguinte, se você entender alguma coisa que não seja realidade, então você está sofrendo um processo de transtorno, de perturbação mental, né? Vamos supor, as pessoas estão nessa sala aqui, se eu perguntar de que cor que são as paredes e a pessoa falar que é vermelho, está sofrendo uma perturbação mental. Ela não tem consciência do que está acontecendo na realidade. A pessoa teria que olhar e falar, bom, é branco. Isso é consciência. Quando a gente fala em consciência, consciência é que você apreende aquilo que existe no mundo real. Então, por exemplo, o que o pessoal diz é o seguinte, se o pessoal não vai aprender o que está no mundo real, que tem um golpe, que isso, que tem aquilo. Segundo, se o pessoal vai aprender, vai ficar todo mundo triste e tal, chorando. Então, nós precisamos dizer para eles que o certo é aquilo que não está acontecendo, que nós vamos virar a página do golpe, que o golpe aconteceu, mas é como se não tivesse acontecido, não está acontecendo nada, vamos para as eleições, o Lula é popular, ele vai ganhar e fica todo mundo feliz e tal. Bom, pode parecer boa essa política para muita gente, mas ela é falsa. Né? Mobilização popular para valer só vai ter a hora que a pessoa se der conta do que realmente está acontecendo. Logicamente, nós não podemos ter uma posição doutrinária diante da realidade. Né? Queria alertar para isso. Você tem que ter uma certa versatilidade. Vamos supor que nós estejamos aqui em setembro de 2018, o Lula está com a candidatura dele inscrita para ser anulada e há uma grande mobilização com essa ilusão eleitoral. Aí nós temos uma nova situação. A ilusão eleitoral pode levar o pessoal a se dar conta de que nós estamos debaixo de um golpe de Estado, a hora que vê a bordoada contra a candidatura do Lula. Então, quer dizer, nós não podemos substituir o que está acontecendo por aquilo que a gente pensa, nós temos que analisar o que está acontecendo. Se você tem uma diretriz geral, você tem que acompanhar também todos os elementos que fazem parte da situação. Um deles é a psicologia popular, como as pessoas estão, mesmo iludidas, apreendendo o que está acontecendo. Né? A ilusão é um fator da política também. Né? Você levar as pessoas propositalmente para uma ilusão é um erro. É o que estão fazendo aqui agora. Essa ideia de que temos que virar a página do golpe, isso é cair no mundo da fantasia. É como se você entrasse num filme, assim, o Mágico de Oz, alguma coisa assim, um desses filmes infantis que tem personagens fabulosos e tal. Tanto que, se a ilusão vai levar a uma crise, quem estiver trabalhando no sentido de falar a verdade, mesmo que acompanhe as pessoas que estão com ilusão, porque você tem que acompanhar as pessoas para influir no seu desenvolvimento. Você não pode se colocar como se você fosse assim um pregador do mundo. Então você fala e o pessoal passa e vai para outro lugar. Isso é uma forma de política meio absurda. Mas você tem que ter consciência e você tem que apontar os problemas reais que estão acontecendo. Mas isso eu apresento só como uma hipótese, né? No momento, nós temos que insistir na tese de que nós estamos debaixo de um golpe de Estado, por mais que todo mundo fale que não. A burguesia fala que não, um setor da esquerda fala que não houve golpe, que está tudo normal, que a política do Temer seria a política da Dilma se ela tivesse continuado no governo, que é uma coisa muito difícil de imaginar, por mais que você tenha imaginação. E o pessoal do PT não fala que não houve golpe, mas fala assim, vamos virar a página do golpe, quer dizer, vamos fingir que não houve golpe. É difícil, lógico que há uma pressão muito grande contra você ter
clareza do que está acontecendo. Agora, vamos ver como é que a coisa se desenvolve. O dia 24 é uma etapa importante, né? Inclusive, eu faço aqui um prognóstico. Nós vamos para o dia 24 e nós vamos falar do golpe, vamos falar do golpe militar, vamos falar de tudo que está relacionado com o golpe. Tenho certeza que na multidão que vai estar lá, a simpatia por essa posição é muito grande, que mostra que existe uma tendência que está sendo bloqueada. Então tem que ter uma certa paciência. Se crescer também o movimento contra a condenação, a prisão e a impugnação do Lula, isso pode mudar a situação. Nós temos que ir acompanhando as coisas. Vamos ver, né, como é que vai. Eu acho até que esse movimento de defesa do Lula existe, porque a direção do PT tem consciência de que a maior parte da base do PT, dos eleitores da esquerda que acompanham, não tem confiança de que vai ser tudo um mar de rosas. Que tem muito problema pela frente. Então, nós temos que acompanhar isso daí prestando bastante atenção. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. O PCO é contra a prisão do Aécio? Bom, depende, né? Se ele for pego em flagrante delito matando alguém, ele tem que ser preso. O que vai fazer? Nós somos contra a prisão de qualquer um, até de Satanás e o Hitler, se for feita como um ato autoritário do governo capitalista. O problema que o pessoal não entende é o seguinte: nós não somos pessoas que idolatram o regime jurídico existente. Nós achamos que esse regime jurídico, ele serve, no Brasil especificamente, para esmagar a população. Então, tudo que puder enfraquecer o caráter autoritário do regime jurídico, nós vamos apoiar. Não tem nenhum indivíduo que seja tão importante para nós que nós aceitaríamos que se fizesse uma fogueira na Praça da Sé para queimar esse indivíduo aí. Precisaria ter muito amor ao indivíduo para pedir isso daí. Né? Nós não temos tanta consideração assim por ninguém. Então nós somos contra as fogueiras em geral. É isso que o pessoal não entende. Quanto mais forte for o regime jurídico do Estado brasileiro, pior para todo mundo. Isso aí só serve aos opressores. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país semicolonial. Que os norte-americanos aqui, eles mandam tanto quanto ou mais que a burguesia local. Por que nós vamos fortalecer as instituições através das quais eles vão pisar na nossa cabeça? Seria uma loucura, né? Por exemplo, eu vi gente de esquerda falando que tem que punir os corruptos e tal, que isso é tudo uma manobra política. Ninguém pune corrupto, não. Se no mundo existisse punição de corruptos, o capitalismo acabaria. É uma forma, como é que a gente pode dizer? É uma forma também cor-de-rosa de revolução socialista, a punição dos corruptos, né? Em vez de você derrubar a burguesia e tal, você derruba a corrupção. Corrupção é sinônimo de capitalismo. Não pode existir nenhum capitalismo hoje em dia sem corrupção. Se é que algum dia existiu algum capitalismo sem corrupção também. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório também, companheiro Jesulino. Boa tarde a todos. Rui, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Fala. No caso 24 de janeiro, todos estarão em Porto Alegre. Não seria importante que as centrais sindicais organizassem uma greve geral em todo o país? Também que eles convocassem as pessoas e fizessem isso. Seria de tamanha importância. Gostaria que falasse a respeito disso. Caso o Lula venha a ser preso ou não, eles vão querer tirar o Lula da jogada a qualquer custo. A gente sabe disso. Os golpistas já deram um golpe de Estado, foi comprovado.
A gente pede volta a Dilma, ela já foi inocentada. Não devolver o cargo a Dilma Rousseff. Não farão, a gente sabe disso. A menos que seja por meios que as pessoas venham ir às ruas, e sim, com a greve geral dia 24 de janeiro, caso as centrais sindicais venham se mobilizar para isso. Vocês falassem a respeito do que eles estão fazendo. Não, lógico, seria importante, mas eu acho que está fora de cogitação, até porque esse movimento das centrais sindicais, muita gente não se deu conta, esse movimento aí é um movimento sem pé nem cabeça. Né? Porque o pessoal decidiu lutar contra os efeitos do golpe de Estado junto com os autores do golpe de Estado. Então, os autores do golpe de Estado, eles têm paralisado a luta contra os efeitos em todos os momentos, uma coisa que é absolutamente natural. A força sindical, a direção da força sindical, apoiou o golpe. Apoia até hoje. É meio sem sentido fazer um acordo com a força sindical e aceitar as limitações que a força sindical impõe à luta contra o golpe. Esse é um dos grandes motivos pelo qual o negócio não funciona. É uma política totalmente errada. Sem falar que é confusionista, né? Porque até ontem você estava na luta contra o golpe de Estado. Aí o golpe de Estado produz A, B e C. Aí você se junta com uma parte do pessoal que defende o golpe de Estado contra esses efeitos. Quem que vai entender isso daí? Bom, e depois, além de ninguém entender nada, os fracassos sistemáticos levam a uma desmoralização total, né? O último episódio da greve geral foi uma total desmoralização. A próxima pergunta é a seguinte. Eu queria que o Rui comentasse a aposentadoria de 9,6 mil concedida pela Câmara ao José Dirceu. Por que eles fizeram isso? Então, não sei dizer se houve alguma negociação, não sei por que foi votado agora. Aparentemente, pelo que eu li, a aposentadoria seria devida, né? É metade do que ele teria direito. E aí não sei porque votaram só metade, não sei. É menos da metade, 1/3. É 1/3, então. Precisaria analisar mais de perto, né? Porque acontece tanta coisa nessa Câmara aí que... Normalmente há várias negociações de bastidores, né? Próximo. Caso Lula seja preso, o que resta para a classe trabalhadora diante do golpe? Continuar a luta contra o golpe, inclusive pedir a libertação do Lula. Certo. Próximo é: gostaria que o Rui esclarecesse o papel do judiciário na manutenção do poder pela direita. Bom, a gente já falou muito disso daí, né? O judiciário é o poder mais conservador. É um pseudo-poder do Estado, em primeiro lugar. Extremamente conservador, e o fato de que o judiciário apareça com um papel político aí é totalmente irregular para um regime democrático, ainda mais que você tem um órgão político que ninguém elegeu, que é uma aberração, né? Então, logicamente que o imperialismo, ele acaba cooptando o judiciário em vários países. Em Honduras, o golpe foi dado via judiciário, na Tailândia, no Egito, porque lá estão aquelas figuras muito conservadoras, é pouca gente, né? Uma coisa que muita gente não considera nessa questão dos poderes, porque a imprensa, a grande imprensa capitalista aí confunde a cabeça de todo mundo. Mas é uma coisa óbvia. Se você tem 600 deputados, é muito mais complicado corromper e intimidar 600 do que corromper e intimidar 11 pessoas, né? A não ser que você ache que os 11 lá têm alguma característica, são feitos assim de um material alienígena e tal. Se a gente considerar que todos são seres humanos,
todos são políticos de baixíssima envergadura, todos são aventureiros e oportunistas e tal, tanto no judiciário como no legislativo, né? O correto seria olhar e falar assim, na verdade você tem 11 pessoas lá, que são 11 deputados do PRTB. É a mesma coisa, né? 11 é mais fácil de controlar do que 600. Se em vez de 600 no Congresso Nacional fosse 1.000, mais difícil ainda de controlar. Dá para controlar, mas fica cada vez mais complicado, né? Deveria ser, o correto seria dar o poder a uma Assembleia Nacional, um Congresso Nacional que fosse bem maior do que o atual e onde o esforço da burguesia do imperialismo para dominar teria que ser muito maior. Dificultar, né? Porque impedir que o imperialismo saia por aí e a burguesia corrompendo todo mundo é totalmente uma utopia, né? Bom, Então, só uma coisinha, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas o PCO é contra a existência do STF, sempre foi, né? Nós somos contra a tese sagrada dos 3 poderes e tudo mais, nós sempre fomos contra. próxima pergunta. Rui, sendo o voto no Brasil obrigatório, já não deveríamos estar em uma democracia? Olha, o problema do voto é o seguinte, o voto é obrigatório, a população vota, né? Tanto que a gente vê que a população acabou elegendo o PT 4 vezes. Uma vez que o PT conseguiu romper a barreira, né? Porque a primeira eleição, 89, depois 94, depois 98, aí ficou 3 eleições, não ganhou, ganhou na 4ª eleição em 2002. A partir daí ganhou 4 eleições seguidas. Mostra que a população tem uma disposição de votar para a esquerda. A grande pergunta que ninguém faz, né, é por que isso daí não se reflete no Congresso Nacional, se são as mesmas pessoas que estão votando. Quer dizer, todo mundo votou no Lula, mas no Congresso votaram no Cunha. Votaram no Aécio, qual que é o nome do gordinho lá? Rodrigo Maia. Votaram em cada monstro da lagoa aí que não tem pé nem cabeça. A grande pergunta é essa, por quê? Porque toda vez que você divide o voto, né, esse é o sistema do voto distrital, você produz uma deformação no resultado do voto. Então, para que nós conseguíssemos dar um passo para ter um regime mais democrático, uma medida essencial seria que o voto ele não fosse voto por Estado, a não ser no caso dos deputados estaduais, mas fosse voto nacional, como é para presidente. Isso daí diminuiria o impacto dos currais eleitorais, né? Não vai acabar. Não existe, na democracia burguesa, nem na democracia burguesa, nem na ditadura do proletariado existe nenhuma fórmula perfeita, mas você deve buscar o melhor possível na situação, né? Isso teria que ser discutido, porque todo mundo quer caçar deputado. Se o cidadão espirrou, vai para a Comissão de Justiça e não sei, Constituição. Se ele veio sem gravata, vai para a Comissão de Decoro Parlamentar. Se ele falou, vai preso. Se ele não falou, vai preso. Querem controlar a vida do deputado, mas ninguém nunca parou para pensar que o problema não é controlar a vida do deputado, é ter uma eleição mais democrática do ponto de vista do eleitor, né? O PSOL quer caçar os deputados. O problema... Saiu uma matéria na Folha essa semana que discutia essa questão, né? O cara falava o seguinte, que a lei da ficha limpa, ela favorece para acabar com a corrupção, então não pode deixar para o eleitorado discutir. Daí ele dá o exemplo do Lula, que é justamente o exemplo mais idiota que ele poderia conseguir, né? A presença do Lula no grosso da população brasileira mostra que não tem que ter lei da ficha limpa.
Se você tem 50% dos votos, você tem que estar na eleição. É o povo que decide, é o povo que tem que mandar no país. Não é um juiz. Quem vai decidir se o Lula deve ser eleito pelo povo é o Gilmar Mendes, um cara lá do TSE. A TSE, não sei se todo mundo sabe, é uma espécie de sucursal do STF, né? Lógico que não pode ser. Quem tem que decidir é o eleitor. Se o Lula foi acusado de corrupção, foi condenado por um juizeco de quinta categoria que nem o Moro, né? Que é fã do Homem-Aranha e tal. Que importância tem isso daí? A opinião popular é mais importante do que a opinião do Moro. É assim que teria que ser, né? A esquerda deveria lutar no marco de um regime burguês como nós temos hoje, para que a presença do povo, o controle do povo, a influência do povo no regime fosse o maior possível e dos juízes a menor possível. O negócio deveria, a gente deveria canalizar as coisas para o Congresso Nacional. Então, se você tivesse lá, vamos supor, 1.000 deputados, muita gente vai falar que é impossível ter um Congresso de 1.000 deputados, então já vou adiantar um argumento. O Soviete de Petrogrado, que era uma organização municipal, tinha 2.000 delegados numa única cidade. Então, o Congresso Nacional Brasileiro, acho que poderia ter uns 1.000, 1.500 deputados fácil. E com o voto nacional em lista partidária, melhorava muito a situação. Não ia, a burguesia ia dar um jeito de controlar, mas o controle ia ficar bem menos. Como é que se diz? Estreito do que ele é hoje na situação política. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. O Lula até aqui está como paz e amor. Se ele for preso, vai mudar o discurso? Olha, o grande negócio com o Lula que a gente tem que entender é o seguinte. O Lula, ele, como ele mesmo declara várias vezes, do ponto de vista da mentalidade dele, ele é uma pessoa extremamente moderada e conservadora. Só que isso daí não é todo o panorama da política. A política do Lula, ela tem muito a ver com a pressão que ele sofre. Vamos contar uma história do Lula, que é interessante, que ajuda a entender a psicologia do Lula. Essa história está no livro acho que do Garneiro, que era dono de uma fábrica no ABC e foi negociador da Fiesp e foi, acho que, até ministro do Estado. Então, o cidadão conta a seguinte história. Em 1979, os metalúrgicos do ABC entraram em greve, o Lula era presidente do sindicato, São Bernardo, os 3 sindicatos, e aí a ditadura ocupou os 3 sindicatos e destituiu a diretoria. O que não resolveu nada, porque os trabalhadores não iam aceitar uma diretoria imposta pela ditadura. O sindicato continuou funcionando fora do prédio com a liderança dos dirigentes eleitos. Aí eles foram negociar, né? Aí negociaram, falou que a negociação se estendeu até quase 4 horas da manhã. Em São Bernardo, às 6 horas da manhã, parece que tinha uma assembleia dos trabalhadores. Aí eles chegaram lá, às 4 horas da manhã e fizeram um acordo. A própria pessoa, quem narra isso daí é o empresário. Fala que os outros 2 dirigentes do sindicato estavam dormindo já nessa altura, só o Lula que estava negociando. Aí o Lula concordou de suspender a greve. Aí o empresário foi para casa e tal, tranquilo, acabou a greve, tomou um banho, estava fazendo a barba, escutando o rádio. Aí no rádio ele ouve a seguinte história, que o Lula foi para São Bernardo, chegou lá, ao invés de ele propor o acordo que eles tinham feito,
ele tocou fogo na Assembleia pela continuação da greve. Aí o empresário fala assim, eu entendi o que aconteceu. Ele fez um acordo aqui. Mas chegou lá, ele entrou na Assembleia, ele viu que não tinha clima para aprovar esse acordo, ele jogou o acordo fora e falou, vamos continuar a greve. Isso daí é uma coisa muito importante, porque o Lula é isso aí. O Lula depende 1.000.000% do apoio popular que ele tem. E ele é uma pessoa também relativamente imprevisível. Ele é muito flexível. A maioria das pessoas em política, a pessoa se aferra numa ideia e ele bate de frente contra a realidade e ele não volta atrás. O Lula não é assim. O Lula nem bate nesse muro. Quando ele vê o muro chegando, ele já deu a volta, você entendeu? Isso torna ele uma pessoa relativamente imprevisível. Você vê que ele está fazendo... a campanha dele, na realidade, é uma coisa totalmente confusa. Tem lugar que ele fala que ele vai acabar com os golpistas, tem lugar que ele fala que ele é paz e amor, tem lugar que ele fala que ele não é radical, depois tem lugar que ele fala que ele vai fazer não sei o quê. É por que isso daí? Porque tem pressão de tudo quanto é lado. Então ele vai assim tentando administrar todas essas pressões. Um problema com muitos políticos que não têm base é que você teria que acreditar que a cabeça dele é uma cabeça iluminada, depositaram ali a sabedoria universal. Como precisaria ser muito crédulo para acreditar numa bobagem dessa, você deve ver o conjunto da coisa. Por exemplo, se você eleger um político que nem o Marcelo Freixo, ele não tem pressão nenhuma. A pressão que ele tem, que é pouca, é da classe média conservadora do Rio de Janeiro. No governo, ele vai acabar sendo totalmente dominado pela burguesia carioca. Muito mais do que o Lula. Essa que é a realidade. Então, o caso Lula, nós temos que deixar... Tem que ouvir as declarações dele, que são muito contraditórias, diga-se de passagem, né? Mas tem que entender que o negócio aí é muito indefinido. O Lula, inclusive, nesse momento aqui, ele representa na pessoa dele a própria indefinição geral da situação política brasileira. Porque se tem uma pessoa que não tem nenhum programa a priori, é o Lula. Isso daí, a pessoa, para entender esse problema do PT, precisaria compreender a trajetória do Lula, que muita gente não conhece. Não sabe como o Lula era ultraconservador no começo, deu uma guinada enorme para a esquerda, depois de novo deu uma guinada para a direita. Ele é uma pessoa... Por isso também que a burguesia não tem confiança nele, né? A burguesia sabe que se dependesse dele exclusivamente, ele faria o acordo com todo mundo. O negócio dele é fazer o acordo. Mas chega na hora H, vem aquela pressão enorme aí. É como esse caso da Assembleia, você entendeu? Ele fez o acordo. Aí chegou na Assembleia, ele olhou. Quem teve a oportunidade de ver que não é muita gente hoje em dia, as assembleias da ABC sabe como é que era o negócio. Aquilo lá era uma coisa muito doida. O Lula ficava ali num palanquinho, uma mesinha que eles colocavam no centro do gramado, com microfone, num mar de trabalhadores. E os trabalhadores na Assembleia, eles eram sensíveis a menor deslize. Se alguém falasse alguma besteira ali, era capaz de gerar uma revolução. Então o cara tinha que ser um verdadeiro artista, né? E o Lula não ia chegar lá e falar, vamos acabar com a greve aqui, porque sabendo que os trabalhadores estavam contra.
Lula é um caso complexo, não adianta querer simplificar a situação. Muita coisa pode acontecer com Lula, tanto dele ir para a esquerda, para a direita, isso aí tudo é muito indefinido. Mas nesse momento aqui, o importante não é o que ele fala, o importante é o que ele está fazendo, que eu acho que é significativo. Ele está viajando o país inteiro e, no final das contas, se você olhar o que ele está falando, com senões e truques diversos aí, ele está metendo pau no golpe, né? Ele dá uma na crava, outra na ferradura, mas essa campanha geral é uma campanha contra o golpe. O pessoal não quer ele, né? Essa quer ver. Se ele fosse tão conciliador assim, ele não deveria ser candidato. O problema é que ele também não tem muita alternativa, né? A próxima pergunta pede para você comentar a mudança de data da Universidade de Férias do PCO. A Universidade de Férias ia pegar o dia 24 no meio da universidade, né? Nós vamos jogar todo o peso no dia 24, em Porto Alegre. Então nós tínhamos que mudar isso aí. Infelizmente, porque é ruim mudar. Nós chamamos todo mundo a participar, né? Até porque, vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui, a última pergunta, né? Penúltima. Nós vamos discutir um tema muito importante, que é a crise do capitalismo, as ideias econômicas que tiveram importância durante esse século todo aqui, conceitos marxistas como o imperialismo. São coisas, e mais recentemente, toda a política neoliberal, muito importante para entender o mundo. Né? Porque muita gente quer entender o que está acontecendo, mas não quer passar pelo esforço de entender os acontecimentos. Né? É difícil analisar a realidade se você não conhece a realidade. Então, esse curso aqui ele é um curso muito importante. Bom, a última da internet, na verdade ainda tem mais uma do auditório. É internacional. O que dizer da negociação da CDU de Merkel com a social-democracia na Alemanha? Eu nem mencionei esse fato aí, né? Entre os indícios de... É uma crise, né? A social-democracia não queria entrar no governo da Merkel de jeito nenhum, porque a política da Merkel é uma política falida. Você vê que ela não conseguiu maioria nas eleições para governar. Então, a social-democracia queria ficar aí como oposição, porque a possibilidade de que a Merkel não forme governo, o governo dela caia no meio do caminho e tal, é grande. Se desgaste e na próxima eleição ganhe a direita, tudo isso é uma ameaça bastante grande ao regime imperialista na Alemanha. Então eles queriam ficar de fora, mas a Merkel não conseguiu formar o governo. Se a social-democracia não entrar no governo, a única alternativa é chamar novas eleições. Se chamar novas eleições, a extrema-direita vai crescer mais ainda, que já vinha crescendo. Aí, diante do fracasso da formação do governo, a coisa vai a 1000, né? Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório, companheira Angelina, para a gente encerrar depois a gente vai para o encerramento da análise. É só um comentário a respeito do aposentadoria do José Dirceu. Eu ainda insisto em assistir, né, que chama PIG, né, a imprensa burguesa, a Band News. Eu assisto um pouquinho para ver as notícias, que resume bem. E ontem foi o dia inteiro, praticamente, assim, quando eu ligava, falava da aposentadoria para o José Dirceu, de 9.600, né? Que ele pediu, acho que o ano passado, né? E o Maia falou que se ele tivesse direito, ele ia ter essa aposentadoria. Eu achei assim estranho, porque o Temer foi aposentado com 55 anos, com 30.600. E a televisão não mostrou nenhuma hora. Eu fiquei sabendo pela rede social, mas pela TV não.
Entendeu? Agora, o Zé Dirceu, com 9.600, a idade que ele está, ele não pode ter uma aposentadoria nesse valor, é uma parte do salário do deputado, que é de 33 mil e pouco, né? Eu conheço pessoas que têm 2 aposentadorias e que recebem isso, e bem mais novo que o Zé Dirceu, porque ele não pode. Olá. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.